Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado, meus irmãos, que hoje possamos todos nós termos um sábado abençoado, um sábado de saúde, um sábado de muita paz. Que Jesus esteja conosco, nos acolhendo e nos abraçando neste momento que nos reunimos aqui para o nosso momento do Evangelho diário. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, meus irmãos, retornando com os nossos encontros às 7:30 da manhã para o momento do Evangelho diário. E eu estou dizendo aqui que estamos retornando porque ao longo desses últimos dias, dessa última semana, a gente partilhou aqui, na hora do Evangelho diário, alguns reprises de evangelhos que a gente já tinha partilhado. Nós acompanhamos todas as mensagens, todas as palavras de carinho de todos os irmãos que estiveram aqui conosco, preocupados, perguntando sobre o Evangelho diário, como seria. E meus amados irmãos, a gente partilhou, retornaremos, estamos aqui agora para seguirmos diariamente juntos daqui para frente. Meus amados irmãos em Jesus, primeiro eu partilho as palavras de agradecimento de todo o meu coração, por todo o carinho, por toda a paciência de cada irmão que se encontra aqui conosco todos os dias, seja às 7:30 da manhã, que é o horário do nosso evangelho diário, seja ao longo da tarde, ao longo da noite, ao longo de qualquer horário do dia. Nosso eterno agradecimento por todo o carinho, pela nossa união em nome de Jesus, pois nos sentimos aqui como uma grande família. Os nossos encontros para partilhar o pão do Evangelho, a gente se uniu de uma forma que somos uma grande família. Então, nosso eterno agradecimento por todos os irmãos. E eu digo algo, meus irmãos, que a gente já vem partilhando aqui já há alguns evangelhos e isso já tem tempo. A nossa alma passa por várias estações ao longo da vida. E Jesus está presente em cada estação conosco. Ou seja, o ano, ele não tem as 4 estações, o verão, o outono, o inverno, a primavera? Pois bem, a nossa alma, ela também passa, a nossa vida passa por estações. Há momentos que estamos tal como a primavera, florescendo, irradiando aquela luz, felizes e alegres. Há outros momentos que estamos tal como o verão, dispostos, com aquela energia toda. Há também etapas na nossa vida que a gente começa a entrar numa situação ali de outono. Ou seja, a gente precisa deixar algumas coisas para um novo florescer. Mas também, meus irmãos, todos nós passamos por etapa de inverno em nossa vida. E a etapa do inverno, ela nos convida a um recolhimento interior. Não é sempre que a gente passa, e a gente passa diariamente, semanalmente, às vezes por inverno em nossa vida. E a gente continua ali, a gente precisa continuar vivendo, realizando as coisas, compromissos e os deveres. Mas há invernos que são tão rigorosos, mas tão rigorosos que a gente precisa se recolher um pouco. Até para compreendermos junto com Deus o que está acontecendo. Para a gente digerir, saber como proceder, que caminho tomar, como entender tudo que nos chega. Todos nós passamos por invernos rigorosos em nossa vida. E meus amados irmãos, nesses momentos são momentos de recolhimento interior. E muitas vezes, para um recolhimento interior, nós precisamos silenciar. Silenciar para poder ouvir mais forte
a voz de Deus dentro de nós. Silenciar para reacender aquela fé que foi diminuindo. Silenciar para que Jesus possa nos conduzir. Meus irmãos, em muitos momentos ao longo do evangelho, do evangelho que eu digo, os evangelistas ali, das narrativas, dos momentos da vida de Jesus terrena. Então, em muitos momentos dentro do evangelho, nós encontramos Jesus se afastando da multidão, se afastando do barulho, se afastando um pouco de tudo, indo ao monte orar. Ou seja, Jesus buscando um pouco de silêncio para orar, para ter ali uma comunhão mais profunda com Deus. Então a gente vê isso sendo narrado para nós em muitos momentos do Evangelho, o que a gente pode interpretar também como um momento de recolhimento, momento de silêncio, em que Jesus se afastava um pouco e ia ao monte orar. Ia fazer esse silêncio e buscava um local mais silencioso também, para ali, de forma introspectiva, que eu digo, ouvir o que Deus iria guiá-lo naquele momento. E geralmente era quando Jesus ia tomar uma decisão, quando ele ia partir rumo a um novo caminho, quando algo ia acontecer, Jesus passava por esses momentos. Isso é muito claro para a gente no Evangelho. E se Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, nos inspiremos nele, porque há momentos na vida que a gente precisa desse silenciar para a gente entender as provas que nos chegam, os testes, para a gente ter uma conversa profunda aqui com Deus e dizer: Pai, o que o Senhor deseja de mim neste momento que chegou na minha vida? Então, meus amados irmãos, todos nós passamos por um momento de inverno, um momento de recolhimento. E é preciso que a gente respeite esses nossos momentos, porque muitas vezes estão acontecendo coisas na nossa vida e a gente vai atropelando. A gente resolve aqui, resolve dali e vai fazendo, e depois vem aquele abatimento. Abatimento nas emoções, psicológico, físico, sabe? Porque a gente só foi fazendo, e a gente não digeriu o que estava acontecendo com a gente. Por isso, meus amados irmãos, quando as provas chegarem, quando os testes baterem na porta da nossa alma, vamos digerir o que está acontecendo com a gente para compreender o que esse inverno rigoroso está querendo nos dizer em nossa vida. Respirar um pouco, silenciar e tomar caminhos conforme a vontade de Deus. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu inicio hoje o nosso Evangelho diário, novamente, alegre e feliz por estarmos aqui todos juntos novamente, para a gente estar aqui nessa união com pensamento elevado a Deus e que possamos nos dar força, nos unirmos cada vez mais e juntos caminharmos com muita fé. Eu digo, meus irmãos, que a gente fala do Evangelho, ouve o Evangelho, e quando a gente chega a certas situações na vida, a gente precisa parar um pouquinho e pensar, bom, relembrar os Evangelhos um pouco para vivê-los. Exatamente. Deus dá a grande oportunidade de a gente se preparar para a gente também viver o que a gente partilha, o que a gente ouve. Então, meus amados irmãos, são com essas palavras eu desejo, olha, um excelente sábado para todos nós, que eu inicio aqui a nossa história de número 7, meus irmãos. Essa história que se encontra no livro Luz Acima, uma história que tem muito para nos ensinar hoje. Olha, essa história vai ser especial para o nosso evangelho aqui que a gente está retornando hoje. Vai ser especial essa história, a qual se chama No Reino da Terra. Lembremos que a gente está aqui no momento do nosso Evangelho Diário que estamos unindo esta obra Luz Acima com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, extraindo aí um ensinamento para a nossa vida. Então, meus irmãos, esta história de número 7 nos contado, Humberto de Campos nos conta
que certo dia um ancião, ali junto com um grupo de pessoas, começou a contar uma história, um conto para essas pessoas. Lembremos que um ancião, geralmente a gente usa esse termo para uma pessoa bem mais velha, com uma sabedoria, com conhecimento, já com muita experiência de vida. E como já é mais velha, tem ali autoridade moral para estar partilhando aquilo, aquele ensinamento. Então, é nos contado que certo dia um ancião, diante de um grupo ali de pessoas, partilhou um conto com eles. E nessa história, o ancião vai narrar que há muito tempo atrás, na Terra, os cristãos haviam conseguido uma grande vitória. Aliás, ali nos primeiros anos, após o retorno de Jesus para a vida espiritual, não foi muito fácil para os cristãos. Longos anos que não foi nada fácil para viver com Jesus, para ser cristão. Então o ancião conta que há muito tempo atrás na Terra, os cristãos tinham conseguido uma grande vitória. E após essa grande vitória, um anjo mau lá do céu, certo dia se revestiu da aparência do Mestre Jesus e desceu à terra, se aproximou da multidão. Quando esse anjo mau, usando a aparência de Jesus, se aproximou da terra e da multidão, aquelas pessoas que ali estavam ficaram boquiabertas, sem acreditar, achando que era Jesus que ali estava. Realmente acharam que o mestre Nazareno estava ali diante delas. Mas novamente, era um anjo mau revestido da aparência de Jesus. E diante desse espírito maligno, com aparência, usando a aparência do Cristo, um homem que estava na multidão se aproxima dele, boquiaberto, acreditando ser Jesus que estava diante dele. E olhando bem nos olhos deste espírito maligno, o homem ajoelha-se e diz: Senhor, como saberemos quais são os maiores no reino da terra? Ou seja, o homem faz uma pergunta ali, esperando ouvir a resposta, com um olhar intenso, porque esse espírito maligno, ele podia ter até a aparência de Jesus, mas o olhar não mente, não mente. O olhar, a gente tem essa expressão, os olhos são as janelas da alma, porque através do olhar a gente capta muita intenção daquele coração. Então, por mais que estivesse com a aparência de Jesus, este espírito, o olhar dele era intenso demais. Não era aquele olhar puro, pacífico de Jesus, não. E com o olhar intenso, esse espírito ouve a pergunta deste homem, né? A pergunta dele é: Senhor, como que a gente saberá quais são os maiores diante da terra, né? No reino da terra? Diante dessa pergunta, o espírito diz: Em verdade eu vos digo que os maiores no reino da carne serão aqueles que souberem usar a mentira com as mais belas cores. Ah, meu querido, em verdade eu vos digo que conquistarão a glória e o sucesso aqueles que tiverem atitudes enganadoras. Respirarão lá no topo da montanha terrestre todos os que defenderem apenas os seus próprios interesses. Crescerão sempre os que fugirem dos pobres e dos humildes, cuidando exclusivamente apenas de si.
e que também falem mais alto nas assembleias. Esses sim serão os que crescerão na terra. Subirão em destaque os que exercerem a tirania, fazendo valer caprichos pessoais às custas dos outros. Ah, meu querido, subirão em destaque os maus, os perversos, terão sucesso no mundo aqueles que não se preocuparem com isso de ficar desculpando o adversário, mas que aproveitarem as chances para se vingar. Ganharão altura incontável na terra aqueles que anularem os seus irmãos, aqueles que, em lugar do amai-vos uns aos outros, viverem o devorai-vos como puderes. E o conto prossegue, meus irmãos. Esse ancião continua contando tudo que esse espírito maligno falava das coisas mais perversas e maldosas que o homem tinha que fazer na terra para conquistar o topo da montanha terrena, digamos assim, o destaque aqui na terra. Só que depois de falar toda essa lista extensa, o ancião parou a história, repentinamente. As pessoas estavam ouvindo e ele parou a história, repentinamente. Todo mundo ficou meio boquiaberto, esperando ele terminar o que ele estava contando. E ele, tranquilamente, o ancião, se levanta, olha para todos que estão ali reunidos e diz: dizem que até hoje, séculos passados dos ensinos de Jesus, raríssimas pessoas buscam o reino celestial. Mas milhões de criaturas disputam ferozmente todos os dias os melhores lugares terrestres, segundo as definições do anjo mau. E assim encerra a história do capítulo 7 de Humberto de Campos. Eu preciso fazer uma consideração importante aqui, meus irmãos. Humberto de Campos, nesta história em específico, ele vai usar uma linguagem um pouquinho mais floreada para todos nós. Então aqui, no momento que eu fui partilhar com vocês, coloquei através do meu ponto de vista, do meu olhar, usando palavras mais simples para o nosso coração. Mas a todos os irmãos que quiserem ler na íntegra, capítulo 7. Aqui eu contei através do meu olhar, pegando os principais pontos da história. Que é uma história que, em resumo, nos diz o quê? Um anjo mau desce à terra, se veste ali com a aparência de Jesus e diz: quem quiser ser o maior no reino da terra tem que ser o mais perverso, tem que se revestir de mentiras, tem que, ao invés de amar uns aos outros, tem que devorar uns aos outros, passar por cima, enganar e tudo quanto é tipo de maldade tem que cultivar. E no final, a moral da história que o ancião deixa para todos nós é: milênios já se passaram desde a vinda de Jesus. Milênios. Raríssimos são as almas que buscam realmente o reino celeste. A maioria ainda está buscando ser grande na terra. Segundo aqui a teoria do anjo mau. Segundo, como se diz, os tópicos que o anjo mau coloca para seguir. Meus amados irmãos em Jesus, essa história me lembrou muito aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz: meu reino não é deste mundo. Momento em que Jesus ensina, e até esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que as coisas daqui da terra são passageiras. Que não adianta a gente buscar se engrandecer aqui na terra se a gente também não busca se engrandecer espiritualmente. E, meus amados irmãos, essa é uma questão para a gente pensar aqui hoje. Porque eu queria até passar alguns pontos aqui que nós lemos para a gente refletir juntos. Na nossa jornada de vida, a gente busca por soluções rápidas
prazeres imediatos, a gente passa por cima da família, a gente passa por cima das amizades, a gente às vezes fala tantas mentiras para poder conseguir o que favorece somente a nós, enganamos e achamos que estamos lucrando com tudo isso. Às vezes focamos só no que é melhor para a gente, sem perceber que talvez a atitude que a gente está tendo prejudica também o outro em qualquer esfera que for. A gente ainda conduz a nossa vida tentando ser o destaque na Terra, tentando ser o melhor na Terra, tentando crescer aqui na Terra em várias questões e não cuidando do verdadeiro caminho que a gente tem que buscar, que é do reino celeste, que é do mundo interior mais próximo de Jesus. Eu digo que a gente cuida de tudo que é externo. Tudo. Mas talvez se a gente compreendesse a fragilidade das coisas externas, a gente se dedicaria mais às coisas espirituais. O que eu quero dizer com isso? As coisas externas, elas vão passar. Tudo que a gente tem aqui, materialmente, vai ficar aqui. E às vezes, a gente não percebe a fragilidade dessas coisas. Porque a gente dá tanta atenção, mas aí eu digo algo. Chega uma enfermidade na nossa família, aí a gente percebe a fragilidade de tudo que é material. Porque quando chega uma enfermidade, seja na gente, em quem a gente ama, a gente não preocupa com nada que é material. Ah, aquele carro que eu comprei, aquela casa, aquele sapato, aquela roupa, a gente não preocupa com nada disso. Nada. Pra gente ver a fragilidade das coisas materiais, das coisas físicas. Que tudo fica aqui. E aí, meus amados irmãos, nessa história aqui de Humberto de Campos, ele coloca para nós, retornando aqui para a história, que muitos ainda hoje buscam crescer aqui na vida através de mentiras, com atitudes enganadoras. Acham que para alcançar os melhores lugares só podem defender os próprios interesses, sem ter um pingo de compaixão, de olhar para o lado, para a situação do próximo. Às vezes a gente cobra muito o outro, mas a gente não sabe o que passa na vida dele. Nenhum de nós sabe o que se passa realmente dentro do lar do próximo. E às vezes exigimos e às vezes cobramos, mas a gente não sabe as batalhas e as lutas que cada um de nós enfrenta. Mas nessa ânsia de querer o melhor para si, tudo tem que ser do próprio jeito, porque sempre tem que dar a última palavra, a gente passa por cima do outro. E aí, meus amados irmãos, diante de todos esses ensinamentos dessa história de hoje, o que fica para o nosso coração é o pensamento de estamos buscando ainda, já passaram milênios, mas a gente ainda está aqui querendo crescer só no mundo material? Se esquecendo do que a gente precisa construir dentro de nós para nos tornarmos mais fortes para o reino celestial. Quando eu digo o reino celeste, o reino de Deus, acredito que a gente já compreendeu que esse reino está dentro do nosso coração. É essa paz em Jesus que a gente alcança. E isso não é alcançado com as coisas do mundo. Isso é alcançado com as virtudes e os sentimentos nobres que a gente vai aurindo através das batalhas, das dificuldades, daquela boa vontade em servir, em ser melhor cada dia. A gente vai aurindo dentro de nós. Meus irmãos, hoje a mensagem que eu deixo aqui para todos nós é bem clara. As coisas do mundo passam num piscar de olhos. Vamos dar valor ao que é eterno para o Espírito. Dar valor àquelas pessoas que a gente ama e dividem um lar conosco. Dar valor às amizades. Dar valor
aos nossos irmãos que estão próximos de nós, dá valor à nossa saúde, que às vezes a gente só lembra de dar valor à saúde quando a gente perde a saúde. Dá valor à saúde, dá valor a todas as chances que Deus nos concede de sermos melhores a cada dia. Na balança da vida, vamos colocar mais peso no que é eterno para o espírito. E não fiquemos, meus irmãos, fissurados no que é passageiro. Porque nos momentos decisivos da vida, as coisas que são puramente materiais não têm valor, não têm peso para a gente. Apenas o que está aqui no coração. Que hoje tenhamos um excelente sábado. Um sábado, meus irmãos, abençoado por Jesus. Que possamos aqui, a partir dessa história de Humberto de Campos, unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrar: o reino de Jesus não é deste mundo. A gente precisa viver aqui na Terra neste momento, mas a gente não pode, meus irmãos, dar um peso maior às coisas aqui que elas não têm. E a gente também não pode conduzir a nossa vida achando que eu vou alcançar o topo aqui de sucesso, de poder, de coisas materiais aqui na Terra, e aí minha vida tá tranquila. Por que não estará? Porque o verdadeiro sucesso, eu digo, é aquele do coração tranquilo, da consciência tranquila em Jesus. Meus amados irmãos, com alegria a gente retorna aqui com os nossos evangelhos diários, com muita paz no coração. Amanhã estaremos juntos de novo, dando continuidade ao capítulo 8 agora do livro Luz Acima. Meus amados irmãos, a paz de Jesus hoje para o nosso sábado. Que Jesus abençoe todos os lares da terra, dê muita força a cada irmão que passa por um momento de dificuldade. Que Jesus dê coragem, dê força e dê muita fé. Que assim seja, e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, nos encontramos amanhã, com a bênção de Deus.